Olá, turminha. Um abraço especial em cada um de vocês, começando aqui a nossa aula de hoje de matemática, né? Então, a partir da página 142, nós vamos estudar sobre frações equivalentes. Bom, então vamos ver aqui o que nós temos que estudar em relação à aula de hoje. Vamos lá. Meu pincel está muito... Então, nós temos aqui o tema, né, da aula de hoje, que são frações equivalentes, né? E vamos ao estudo. Então, nos dois casos que apresentamos a seguir, as frações estão representadas geometricamente, considerando o mesmo inteiro. Então, eles estão aí através de formas geométricas. Então, vamos ver aqui o primeiro caso, onde nós temos 3/4, ou seja, um inteiro são 4 partes e nós temos 1, 2, 3 das 4 partes pintadas, né? É por isso que nós chamamos a fração 3/4, ok? Então, a parte amarela representa 3/4 da figura. Agora nós vamos ver uma outra que é equivalente a esta, ou seja, muito embora os números sejam diferentes, mas o que importa é a equivalência entre ambas, ou seja, a proporcionalidade entre uma e outra, ok? Como nós podemos observar nessa primeira aqui, nós temos o 3 como numerador, certo? E temos o 4 como denominador. No caso dessa, nós temos o 6, que é o dobro de 3, mas em proporção a esta, nós temos o 8, que é o dobro do 4. Portanto, há uma equivalência entre as duas, certo? É a mesma coisa de se nós pudéssemos aqui fazer uma multiplicação por 2, certo? E aqui nós obteríamos essa fração aqui, o que é exatamente igual a esta, tá bom? Há uma proporção entre as duas, portanto, há uma relação de equivalência, né? Portanto, a parte amarela representa 6/8 da figura. Agora, mais uma, né? Que é proporcional e equivalente. Então, nós temos agora 12 quadrinhos. Olha, vejam que a figura é do mesmo tamanho, certo? Apenas foi fatiado de forma diferente. Mas há a equivalência. Então, nós temos agora 9 quadrinhos pintados e 3 quadrinhos em branco. Então, nós temos 9 mais 3, que é 12. Então, nós temos 9/12, certo? Agora, por que são equivalentes? Porque se a gente fosse fazer a simplificação dessas frações, o resultado final seria o mesmo, ou seja, lá no final da nossa simplificação, iria aparecer exatamente o mesmo resultado, ou seja, 3/4, certo? Então, vamos continuando aqui. Você notou que as frações 3/4, 6/8 e 9/12 representam a mesma parte da figura? Dizemos que essas são frações equivalentes e escrevemos 3/4 igual a 6/8, que é igual a 9/12. Então, aqui tem mais uma explicaçãozinha, né? Duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas frações equivalentes. Então, vamos novamente voltar para o topo para ver o segundo caso, ok? Então, no segundo caso, nós temos aqui 3/6, que é equivalente a 1/2, certo? Uma metade.
certo? Se a gente fosse simplificar aqui, ficaria 1 sobre 2, ou seja, 1 meio, né? Vejam que tem 6 quadros e tem 3 pintados, então 1 meio, uma metade. A parte azul representa 3/6 da figura. Aqui nós temos a mesma equivalência, o que muda somente os valores, ou seja, numerador e denominador. Mas a equivalência é a mesma, mesmo porque, ó, mesmo tamanho, mesma metade. 2 para lá, 2 para cá. A parte azul representa 2/4 da figura. E 1 meio, que também é a mesma coisa, ou seja, se a gente fosse simplificar desde a primeira aqui, que temos um numerador e um denominador maior, a gente iria obter esse mesmo resultado que vocês podem observar aqui, ou seja, 1 meio, tá bom? Por isso que a gente diz que são frações equivalentes. Aquela que, fazendo a simplificação, lá no final vai aparecer a mesma fração. Você notou que as frações 3/6, 2/4 e 1 meio representam a mesma parte da figura? Dizemos que essas são frações equivalentes e escrevemos 3/6, 2/4, que é igual a 2/4, que é igual a 1 meio, certo? Continuando. Continuando aqui na página seguinte. Então, na página seguinte, uma propriedade importante, né? Vimos que 3/4, 6/8 e 9/12 são exemplos de frações equivalentes. Partindo de 3/4, temos 3 sobre 4 é igual a 6 sobre 8, ou seja, fazendo a multiplicação por 2, né? E, logicamente, que o denominador também tem que ser feito a mesma multiplicação e pelo mesmo valor, ok? Não pode ser um valor aqui, fazendo a multiplicação, e um outro valor aqui, porque senão a fração deixa de ser equivalente, certo? Vejam que aqui também, da mesma forma, multiplicação por 3, multiplicação por 3. E há uma equivalência entre as duas, certo? Ou seja, a única mudança foi exatamente os números. A fração continua igualzinha à anterior, certo? E aqui é o contrário, foi feita a divisão. 3 dividido por 3, que é igual a 1, e 6 dividido por 3, que é igual a 2. Aqui também. 2 dividido por 2, que é igual a 1, 4 dividido por 2, que é igual a 2. Ou seja, aqui nós estamos fazendo o inverso, porque qual é o inverso da multiplicação? É exatamente a divisão. Portanto, nós não precisamos quebrar cabeça mesmo, porque nós sabemos, né? O inverso da multiplicação é exatamente a divisão, certo? Por exemplo, se eu tenho 3 vezes 3, vai dar 9. Mas se eu dividir 9 por 3, vai dar 3, certo? Exatamente o contrário, o inverso, né? Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Aí nós temos aqui agora simplificação de frações, que são as frações irredutíveis. O que é irredutível? Por que irredutível? Porque chegou num ponto em que não se pode mais fazer a simplificação, certo? Não se pode mais reduzir. Chega num ponto final em que não dá mais para dividir, ok? Como nós podemos observar aqui, é claro que estão faltando aqui outros números, certo? Isso aqui é o resultado final de todas as divisões, ou seja, essa fração ela foi fatiada até chegar num ponto que não dá mais para dividir, ok? Então, podemos observar bem aqui do lado, ó.
48 sobre 72, certo? 48 72 avos. Nós temos 48 dividido por 2, lembrem-se, mesmo valor para fazer tanto a multiplicação quanto a divisão, certo? Por que nós estamos dividindo? Para chegarmos até este resultado aqui, que é exatamente o resultado final da simplificação. Simplificar não é deixar mais simples, não é tornar mais simples. Então, nós deixamos ela bem simples, certo? Bem fácil de saber cada uma das partes. Então, vamos lá. 48 dividido por 2 é igual a 24, certo? 72 dividido por 2 é igual a 36. Olha, nós temos aqui a casa das unidades como número par, então, quando isso acontece, é sempre divisível por 2, certo? Então, 24 dividido por 2, temos aqui que é igual a 12. 36 dividido por 2, que é igual a 18. Então, ainda dá para dividir por 2, porque, né, nossa regrinha aqui, ó, números pares, a casa das unidades, números pares. Então, 12 dividido por 2, que é igual a 6. 18 dividido por 2, que é igual a 9, certo? Agora, nós não podemos mais dividir por 2. Por quê? Porque o numerador dá para dividir por 2, porque é um número par. Mas aí nós temos o denominador, que não é um número par, então ele não é divisível por 2. Agora, os dois têm que ser divisíveis pelo mesmo número, não pode ser um número diferente. Vocês podem observar aqui, ó. Então, como o 6 é divisível por 3 e o 9 também é divisível por 3, então nós continuamos com a nossa simplificação. Então, 6 dividido por 3, que é igual a 2, e 9 dividido por 3, que é igual a 3. Agora, nós não podemos mais dividir, porque o 2 é divisível por 2, mas o 3 não é. O 3 é divisível por 3, mas o 2 não é. Então, paramos por aqui. Terminou a nossa simplificação de frações. Ok? Aí, depois nós vamos agora dar continuidade. Dividimos sucessivamente o numerador e o denominador da fração por um divisor comum. Como é que ele é comum? Porque tem que ser tanto divisível pelo numerador quanto pelo denominador. Por isso que ele é um divisor comum. Até obtermos a fração com os menores termos possíveis, certo? Os menores termos possíveis, como vocês puderam observar aqui, tá bom? Essa fração é chamada forma simplificada ou forma irredutível, como eu expliquei já anteriormente para vocês, da fração dada. Assim, a fração 2/3 é a forma irredutível da fração 48/72 avos, ok? Aí aqui tem mais uma regra, né? Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1. Tem que ser maior que 1, claro, né? Senão nós não chegaremos a lugar nenhum. Vai chegar lá no final e vai ficar a mesma fração. Outro caminho que podemos seguir para simplificar frações é efetuar uma única divisão pelo maior divisor comum dos termos da fração, no caso, pelo número 24, certo? Mas eu adoto aquela forma lá porque a gente vai compreendendo e vai observando direitinho e vai até mesmo aprendendo a fazer divisão, né? Então, eu acho mais comum aquela, ela é mais completa. Podemos fazer dessa forma também, mas é mais interessante que se faça daquela forma, tá bom? Então, vamos continuar aqui e ver o que está reservado aqui para vocês. Então, vamos lá.
Na página seguinte tem o famoso exercício, onde vocês farão. Verifique se as frações são equivalentes. Então, você vai observar aqui e ver se essa fração 2/7 é equivalente a 6/21, certo? Elas têm que ser equivalentes, ou seja, o número, como vocês puderam observar, lá atrás tem a regrinha da multiplicação, certo? No caso aqui, né, onde a primeira fração é menor, certo? E a segunda é maior. Tem também a parte da divisão, que é exatamente o contrário, como vocês podem ver aqui no item B, certo? Então, de acordo com as explicações da página anterior, das páginas anteriores, vocês podem usar como ferramenta, né, como uma ajuda para fazer os cálculos aqui e verificar se a fração é equivalente ou não. Lembrando que a resposta que vocês irão colocar aqui, abaixo, deixa somente uma linha, né? Aqui, abaixo. A única resposta que vocês irão colocar é somente quando for equivalente, coloca um sim, e quando não for equivalente, coloca um não, tá bom? Vamos para a questão de número 2. Escreva uma fração equivalente a. Escreva uma fração equivalente a 5 nonos. Aqui nós temos 5 nonos, certo? Vocês irão fazer aí, portanto, deixa 2 linhas, né? Vocês irão fazer aí uma fração equivalente a 5 nonos que tenha denominador 27. Então, qual é o denominador? Exatamente o númerozinho que aparece abaixo, certo? O que nós temos acima, no caso o 5 aqui, é numerador. Então, bem aqui tem que aparecer 27, certo? Vocês irão fazer uma fração em que o denominador seja 27. E o numerador tem que ser equivalente ao 5, que é o que nós temos aqui na fração anterior. Então, vocês vejam qual foi o número que você multiplicou aqui para obter 27, e, logicamente, tem que fazer a mesma multiplicação pelo mesmo número, pelo mesmo valor aqui, para obter o número x, ou seja, o número que vocês estão procurando, que é exatamente o numerador, tá bom? Então, e do mesmo jeito vocês farão aqui as demais, certo? Então, aqui o denominador tem que ser 44 e aqui denominador 40. Depois, passamos para a questão de número 3. Escreva uma fração de denominador 20 que seja equivalente a cada uma das frações a seguir, certo? Ou seja, vocês irão escrever aqui cada fração equivalente às que nós temos aqui. Por exemplo, aqui nós temos 1/2, certo? Então, quantas vezes foi multiplicado o 2 para se obter como denominador o número 20? A mesma coisa vocês multiplicarão aqui, certo? E terá como numerador o que falta na fração, porque o 20 vocês já têm aqui. Então, todas elas vai ter como denominador o 20, mas o numerador vai se modificar porque todas elas são diferentes, ó, certo? Agora, tem que ser equivalente a que vocês vão criar aqui. Na verdade, não é nem criar, vocês vão usar o 20 como denominador e vão colocar um numerador equivalente ao numerador que nós temos aqui nessas frações, ok? Questão 4. Entre as frações a seguir, identifique as que estão na sua forma irredutível, ou seja, aquela em que aparece na sua forma final, que não dá mais para reduzir, não dá mais para simplificar, ok? Portanto, vocês
irão identificar aqui quais são essas frações. Vocês podem até fazer essas aqui, tá bom? E depois somente circular as que forem corretas. Aliás, as que já estiverem na forma irredutível, certo? Faz um círculo, pronto, está resolvido. Fica até mais simples, certo? Aí vem a questão de número 5. Observando a figura abaixo, responda. A parte azul representa que fração da figura? Então, essa parte que está pintada de azul representa que fração da figura? Aí vocês irão colocar aqui a fração, escrever a fração equivalente ao quadro que vocês podem observar aqui. Bom, aí, que fração está representando? B. Qual é a forma irredutível dessa fração? Então, vocês vão pegar essa fração que vocês irão colocar aqui e vão fazer a simplificação dela, certo? Até chegar lá no final, quando não der mais para dividir. Ok? Questão de número 6. Em um jogo, você acertou 15 de 20 tentativas. Escreva na forma irredutível a fração que representa as jogadas que você acertou. Você vai pegar esses números, formar uma fração e em seguida fazer a simplificação, ou seja, obter um resultado final em que não dá mais para reduzir. Bom, aí depois vem a questão 7, né? 7. Obtenha a forma irredutível das frações. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, simplificar, né? Sempre dividir pelo mesmo número, até quando for possível. Quando chegar lá no final, não for mais possível, pronto, terminou. Então, aqui, vocês vão deixar 2 linhas para o A e 2 linhas para o B, certo? As outras lá vocês sabem qual é o espaço que vai pegar para cada questão. Na questão 8. Sabendo que a hora tem 60 minutos, represente com frações e simplifique. Então, 5 minutos em relação a 1 hora. Aí vocês irão criar uma fração aqui, tá bom? Aí depois vão simplificar, se for o caso, né? Se der para simplificar. Aí, vocês não vão desenhar o relógio não, tá? Deixa 2 linhas para cada, certo? 2 linhas no A, 2 linhas no B, 2 no C, todas elas deixa 2 linhas, tá bom? Questão 9. As frações 5 nonos e A 36 avos são equivalentes. Olha, esse A aqui é o valor que vocês irão encontrar, tá bom? Vocês irão procurar. Qual deve ser o valor colocado no lugar da letra A? Ou seja, sabendo que a fração é equivalente, você vai saber quantas vezes o 9 foi multiplicado para que o resultado fosse 36. Aí vai fazer a mesma coisa aqui, certo? Quantas vezes o 5 será multiplicado e vai obter um valor aqui no lugar da letra A, certo? Aí vai gerar uma fração, né? Ou seja, está faltando aqui o numerador, que vocês irão encontrar quando vocês descobrirem qual foi o número que foi multiplicado por 9 que deu 36. Esse mesmo número vocês vão usar aqui, multiplicar e vai obter um valor que vai formar a fração. Então, deixa 2 linhas aqui também, tá bom? Aí vem a questão 10. Qual dessas 2 frações é maior? Ou seja, 5 sextos e 7 oitavos. Qual é a maior? Então, deixa 2 linhas para escrever a fração, somente a maior. B. Escreva a fração de denominador 24, equivalente a cada uma delas, certo? Então, vocês vão fazer uma fração equivalente a 5 sextos, mas o denominador tem que ser 24. Então, vocês irão ver qual é o número que multiplica-se por 6 para dar 24
E esse mesmo número será multiplicado por 5, que vai ser o numerador da fração, certo? Mesma coisa aqui. Qual é o número que multiplico por 8, que vai dar 24? Então, eu pego o 7, multiplico pelo mesmo número para obter o numerador, certo? O denominador das duas é exatamente o 24. Está faltando só o numerador que vocês obterão aqui. Depois vem a 11, que é a última, né? Usando a equivalência de frações, escreva qual número deve ser colocado no lugar de x em cada caso. Então, sabendo que as frações são equivalentes, né? Então, está faltando o que aqui? O denominador, né? Vai ser utilizado aqui. Então, essa fração é igual a esta, então, vocês deverão saber qual o número que foi multiplicado aqui para dar 14 e o número que vai ser multiplicado aqui para ser o denominador dessa fração. Aqui do mesmo jeito. E aqui também. Olha, qual o número que você usou para obter 32? Sabendo que a fração é equivalente. Então, o denominador daqui era 8. Mas foi feita uma multiplicação e virou 32. A mesma coisa deve ser feita aqui, com o mesmo número que você supostamente utilizou para a multiplicação de 8, do 8, ok? E também o D, né? X sobre 7 é igual a 21 sobre 49. Então, qual foi o número que gerou 49? Através de uma multiplicação, certo? E aqui também 5 oitavos, que é igual a 30, faltando o número daqui, que é o denominador. E também aqui. Então, pessoal, vocês poderão fazer uma abaixo da outra em relação a essa 11 aqui, aí resolve na frente, tá bom? Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, estarei à disposição de todos. Fiquem com Deus.